Festas em condomínios em tempo de pandemias, aglomerações e barulhos excessivos. Vejamos o que diz a legislação. Olá, eu sou o Adriano, este é o canal Leis e Aplicações. Este é o seu canal de direito onde você aprende sobre as principais leis, os principais julgados e fica atualizado das alterações legislativas. Mas o julgado aqui de um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo. O que ocorre é que alguns condôminos nesse tempo de pandemia ainda não pararam para pensar que festas com aglomerações pode proliferar o vírus e ainda mais o seguinte, ainda que não sejam festas com aglomerações, barulhos em excesso atrapalha toda a coletividade. Com relação à aglomeração de pessoas, já sabemos que é recomendado não só por decretos estaduais e municipais, mas por todas as áreas de saúde que sejam evitados. Então, diante disso, um condômino não pode fazer em sua unidade festa contendo aglomeração de pessoas. Mas o que é aglomeração de pessoas? 2, 3, 10? Depende. Nós temos que olhar o metro quadrado da área livre e o número de pessoas ali expostas. E, para tanto, nós sabemos que existe um distanciamento mínimo que deve existir entre uma e outra pessoa. Mas vamos à seguinte comparação. Vamos supor aqui que sejam casas. Na casa 1, eu tenho 10 pessoas que são da mesma família e os 10 residem no mesmo local. Na casa 2, eu tenho uma única pessoa morando e ela chama 9 pessoas para fazer uma festa. Nas duas casas, nós vamos ter 10 pessoas em cada uma. Onde está tendo aglomeração de pessoas e aonde não está tendo aglomeração? Neste nosso exemplo aqui, as duas unidades têm o mesmo tamanho, a mesma área construída e a mesma metragem, tanto da área construída quanto da área não construída. Então, vamos primeiro à casa que tem 10 pessoas da mesma família morando no mesmo lugar. Nesse caso, por que não é aglomeração de pessoas? Porque ali já residem 10 pessoas. 10 pessoas já entram e saem daquele recinto, daquela casa, daquele condomínio todos os dias. E não existe a limitação de número de pessoas para morar dentro do condomínio ou dentro da unidade residencial. Na outra casa, ao contrário do exemplo da primeira, vai haver aglomeração de pessoas, mesmo tendo o mesmo número de pessoas dentro. Isso porque no condomínio dessa casa número 2, sai uma pessoa e entra todos os dias. Mas para que haja festa, é necessário que 9 pessoas de fora venham ao condomínio e assim pode haver a proliferação do vírus, ou pelo menos a chance, o risco é maior. Daí porque tem esse exemplo para dizer o que é aglomeração de pessoas ou o que não é. E não tem como trazer muitos exemplos porque cada caso é um caso específico. Então, se na minha casa residem 10 pessoas e eu vou dar uma festa, um churrasco, e essas 10 pessoas estão dentro da minha casa e vem mais a minha mãe e o meu pai, ainda assim não é aglomeração de pessoas. Agora, se na casa do meu vizinho, onde tem uma única pessoa residindo e ele traz mais 9, vai haver a aglomeração. Eu sei que é um tema muito polêmico, controverso, alguns vão concordar e outros vão discordar, mas é como eu lhe falei, cada caso é um caso. E agora, com relação a barulhos, isso porque nessas festas sempre tem um som um pouco mais alto. Isso aí nós vamos ver o seguinte, tem a convenção do condomínio, tem o regimento interno que vai trazer os horários que pode ter som ou não, mas é difícil medir a intensidade. Não seria ali colocar um medidor e dizer tem 80 decibéis, tem 120 decibéis, porque a questão não é só a altura, é o quanto está atrapalhando a pessoa do lado. Para tanto, nós vamos ver o seguinte, o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, no inciso 1º, primeiro eu vou ler o artigo, diz o seguinte, perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios. Então, independente de ser condomínios ou não, aqui é uma regra geral. No inciso 1º vai dizer o seguinte, com gritaria ou algazarra. Vocês já viram aquelas pessoas que ficam jogando dominó e que bate a peça na mesa e faz um barulho enorme e grita ganhei e grita alguma coisa nesse sentido e fala vai fulano é sua vez? Ou pessoas que colocam o som e fica cantando várias pessoas juntos e dá o som das pessoas cantando juntos já é bem superior ao som mecânico que a música traz.
esse caso aí são casos de gritaria ou algazarras. E se for briga, aí nem se compara, né? Jogo de futebol dá sempre aquelas gritaria, briga, um xinga o outro e fala do juiz, da mãe do juiz e etc. E no inciso terceiro diz o seguinte: abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, som automotivo, som residencial e demais sons. Então, se o som está perturbando, o condômino pode acionar o síndico para que ele tome uma providência. E atenção, um detalhe muito importante. Às vezes, até mesmo quando você liga na polícia militar, eles falam: é que hora agora? É tal hora. Não, liga depois das 10 horas da noite. Até 10 horas da noite é permitido. Por esta lei, não tem horário específico. É o momento em que está ocorrendo o fato danoso. Então, se eu estou às 9 horas da manhã na minha residência, e quer seja um condomínio ou não, e o meu vizinho começa a fazer um barulho muito alto que está me atrapalhando a assistir um filme, assistir uma reportagem, ou mesmo dormir naquele horário ou alguma coisa assim, mas tem que ser algo que atrapalhe a coletividade, né? Aquela questão de o vizinho tá passando música sertaneja, eu não gosto de música sertaneja, vou ligar para a polícia para ele ouvir baixo e só ele ouvir. Não, não é esse caso. É caso que atrapalhe você a desempenhar outra função. Uma coisa assim muito fácil de perceber é o seguinte: meu vizinho está com som alto. Alguém me ligou, eu atendi o telefone. A outra pessoa que está do outro lado da linha falando comigo não consegue me ouvir, eu não consigo entender a pessoa. Perceberam como é nítido a forma como me atrapalha o som alto do meu vizinho? Então, nesse caso, sendo condomínio, comunique ao síndico. Não resolveu? Você pode chamar a polícia militar para que ela compareça àquela unidade e resolva aquela questão. Em caso de som automotivo, em alguns municípios tem leis municipais, decretos municipais que estabelecem que a polícia militar, ao fazer a apreensão do veículo, como uma forma de punição ao infrator, o som automotivo seja apreendido e leiloado e o dinheiro vai em prol de algumas obras do município. É importante conhecer essas leis e divulgar principalmente para que alguns vizinhos não incomodem os demais vizinhos. Então, com relação à aglomeração de pessoas, festas em condomínios, está proibido e a única intenção do legislador ou das regras dos órgãos de saúde é justamente evitar a proliferação do vírus e com relação a barulhos, evitar briga entre vizinhos e o bom relacionamento com a coletividade. Espero ter alcançado o objetivo de lhe tirar as dúvidas. Mas se ainda assim restar alguma dúvida, escreva aqui no card que eu vou estar respondendo. No mais, abraços, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo.